qual esperamos que seja um bate-papo interativo. Manuel Martins Parreira Neto nasceu na cidade de Rio Verde, Goiás, e cresceu aqui no município de Acreúna, dividindo-se entre as duas cidades. Hoje, graduado pela Universidade de São Paulo, advogado, mora na capital e é autor de livros dos quais nós estaremos batendo um papo com ele aqui sobre o teor desses livros, a essência desses livros, público-alvo desses livros e, por que não dizer já sobre o imenso desafio da leitura que, infelizmente, criou mais vilões de um tempo para cá. A internet, eu acho que pôs muita gente preguiçosa para ler, mas o convite da leitura é sempre muito apelativo, muito mais forte. Vamos bater um papo com o Manuel, que está conosco aqui. Manuel, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Canadá. Bom dia, William. Está sendo um prazer estar aqui com vocês, apresentando um pouco da minha obra. Só agora gostaria de corrigir, porque você acabou falando a biografia um tanto antiga, que esse livro é de 2019, O Largo dos Espelhos, e atualmente hoje eu moro em Rio Verde. Está em Rio Verde? Estou em Rio Verde. Mas está perto da gente aqui. Com certeza. Cidade em que eu nasci, inclusive. Nasci em Rio Verde, mas cresci em Acreúna. Manuel, quais são os inimigos da leitura propriamente dito? Eles são os mesmos, mudou com o tempo? Bom, estava discutindo com os colegas um tempo atrás. A leitura, eu penso que ela não tenha acabado. Acontece que ela se reduziu a fragmentos. Hoje tudo que as pessoas conseguem ler são fragmentos. E é o que o dia a dia acaba impondo. Eu não sei bem de quem é a culpa, mas também temos que falar também nesse assunto do que seria o fim da leitura, as pessoas lendo menos, um fenômeno muito interessante que foi o fechamento das livrarias de livros físicos. Eu morei em Goiânia desde 2018, assisti de perto o fechamento da Saraiva, do Flamboyant, da FENAC, grandes livrarias, e simplesmente o shopping ficou sem qualquer lugar para você comprar livros. E eu passava, lembro bem, tinha um café no fundo no final da livraria, dentro da livraria, que era onde eu lia tardes inteiras ali, tomando café e lendo. E aquilo era um santuário para mim, era tipo um lugar assim, de uma reverência, que eu tinha uma reverência gigantesca. E simplesmente eu vi tudo isso desaparecer. Até mesmo em Ribeirão, a FENAC fechou. A FENAC, você sabe muito bem, que é uma livraria francesa. E foi um grande choque para mim. Eu falei assim, o que está acontecendo? As pessoas não têm mais interesse em livros e o que é isso? E eu mesmo notei uma frequência muito baixa nas livrarias. O público já não era tão frequente assim, e acabou que livrarias como Livraria Cultura de São Paulo, Conjunto Nacional, também fecharam as portas por essa crise da leitura que você está dizendo. E eu sempre frequentei bibliotecas, claro, na faculdade, mas livrarias principalmente. E o que acontece é que, se as pessoas leem hoje, elas leem e-book. E-book, versão eletrônica. Eu até tenho um e-book. Aqui eu trouxe meus livros, mas tem um que está em formato digital, que eu fiz justamente porque eu aceitei essa derrota do livro físico. Eu tenho alguma coisa escrita a respeito que o livro físico está em fase terminal. Ele está agonizando, digamos. E acabei fazendo esse livro eletrônico. Manuel, nós vamos continuar contigo para esse bate-papo interativo. Eu estou com o Chicão já linkado conosco aqui de algum ponto da cidade, trazendo-nos informações. Chicão, bom dia. Parreira Neto está conosco aqui, veio falar-nos um pouco mais. Vamos falar um pouco mais sobre o universo da leitura. Nos bastidores aqui, enquanto aguardávamos o curso natural da programação, surgiu a questão de que a leitura e o despertar mais profundo é algo intrínseco do ser humano. Concorda com isso, Manuel? Uma pessoa meio que já nasce com aquilo, é uma predisposição natural e até certo ponto desconhecida?
Bom, como a gente vinha falando, tem um escritor americano que eu gosto muito, Philip Roth, e que veio de New York, uma cidade industrial dos Estados Unidos. E é curioso que eu traduzi uma de suas obras, Shop Talk, que é uma tradução inédita no Brasil. Não é um livro tão grande assim também. E numa entrevista, esse autor dizia que ele cresceu num subúrbio operário, operário classe média, e que não havia livros nas casas, mas as crianças dessas casas liam muito. E é curioso isso que a minha casa, a casa em que eu cresci, ela possuía livros. Papai investiu muito nisso. A gente era evangélico, cresci numa família evangélica, Assembleia de Deus. E papai comprava coleções de livros, fábulas sobre personagens bíblicos e também a Bíblia para crianças, essas coisas. Foram minhas primeiras leituras. E eu tenho uma tia, né, a tia Divina, que era professora e possuía uma espécie de uma biblioteca em casa. Eu lembro muito bem disso. E eu ficava numa curiosidade imensa a respeito daqueles livros. E eu acho que, junto com esses livros do papai, as primeiras coisas foram dessa biblioteca da minha tia. Por exemplo, eu lembro muito bem lendo A Revolução dos Bichos, George Orwell. Eu acho que eu tinha 13 anos, se eu não me engano. E aquilo foi um baque gigantesco. Aquilo me introduziu a talvez o que eu diria uma literatura universal, certo? E cresci em Acreúna, lia-se muito pouco naquela época, lia-se o obrigatório, e estudei no Colégio Objetivo, colégio que tinha um material vindo de fora, material de São Paulo, acredito, e tinha leitura obrigatória. Leitura obrigatória nas aulas de literatura, e fui tomar contato com Odisseia, Machado de Assis, essa de Queiroz, Manuel Antônio de Almeida, esses livros que se tornaram clássicos na literatura. E Machado de Assis, para mim, veio como uma obrigação primeiro, e depois se tornou um prazer absoluto, que até hoje eu reverencio como um dos maiores. Sem dúvida alguma, uma personalidade do Império, viveu no Império, ainda do Segundo Reinado, e que estava extremamente à frente do seu tempo. E até hoje é engraçado que eu lembro de professor lá em São Paulo, na USP, incentivando a gente a ler Machado de Assis. Eu falei, já li a vida inteira Machado de Assis. E eles reforçavam isso, da linguagem, que o advogado, o jurista, o que quer que seja, que esteja ligado ao direito, ele trabalha com a linguagem, ele deve manejar a língua. E Machado de Assis faz isso de uma maneira brilhante, uma maneira genial. Eu compararia até mesmo a um Rui Barbosa, que é outra grande personalidade do Império, no Machado de Assis no campo da literatura. Sem dúvida, uma das minhas referências e um dos maiores. O senhor falou aí que a leitura, ou que o livro físico, não a leitura, mas o livro físico já está agonizando, vivendo em fase terminal. Isso vale também para outros aspectos, tais como teatro, museu e outros que derivam ou que passam pelo crivo da arte, da atenção, do interesse de quem se aproxima daquilo. É só a leitura física em si ou outros segmentos também estão ameaçados? Olha, eu vi tem um canal franco-suíço chamado Arte. E eu lembro muito bem de ver uma propaganda, um trailer a respeito de uma exposição que estava acontecendo, uma exposição e um documentário ao mesmo tempo, dizendo que as pessoas estavam desesperadas pela arte, pela paixão.
E aquilo foi uma revelação. Me chamou muita atenção. Eu assinava TV a cabo, TV a cabo mesmo. Quando eu morava em Goiânia, eu tinha acesso à TV francesa, alemã, inglesa, americana, espanhola. E aquilo era meio que meu universo. Eu vivia nesses canais. E eu falo assim, com uma certa vergonha, uma vergonha que eu tenho que confessar, que eu não via nada do Brasil. Não via. Ficava interessado em notícias globais. É o jornalismo que me interessa. O jornalismo global. New York Times, El País, a gente pega, sei lá, o Clarim da Argentina, The Guardian, enfim, Le Monde, Der Spiegel da Alemanha. E eu vejo que a arte, ela continua muito ativa, extremamente ativa. E é polêmico o que eu vou dizer, mas o Instagram, as redes sociais, o Facebook... Eu falo assim, o Instagram porque ele é um sucessor do Facebook. A quantidade de gente que já desativou o Facebook é imensa, já migrou para o Instagram. E lá se divulga tudo isso. Artistas que eu nunca imaginei que poderiam um dia frequentar uma rede como é o Instagram, como foi pensado o Instagram, estão lá. E eu vejo que está vibrando. Lá tá representado essa vida, essa criatividade que ainda existe, mas em fragmentos. Enfim, na verdade, o fenômeno das lives adensou essa exposição, porque ali a gente tem uma exposição de 1 hora, 2 horas, eu não sei qual é o limite de uma live, 1 hora. Então você tem ali uma aula na sua frente ali, no Instagram, que é uma coisa absolutamente fotográfica. O Instagram é fotográfico, você pega um story, você passa, entende? Mas assim, eu não poderia dizer que a arte em si, a gente fala de literatura, música, teatro, dança, essas coisas estão morrendo. Está surgindo algo novo, que já vem de um certo tempo, e tudo está se mesclando. A gente pega, eu vou dar um exemplo, já é um pouco até antigo, mas assim, talvez ilustre o que eu estou querendo dizer, que é a condição do homem na pós-modernidade. Que é esse homem mosaico, essa mistura, por exemplo, na literatura, diluição dos gêneros literários. Você não sabe mais, isso aqui é prosa, isso aqui é verso, que raio que é isso? Isso é um romance, isso é um conto, o que é isso? Na verdade, não se sabe mais. Tem autor que escreve sem pensar no gênero. Ele não sabe. Por exemplo, eu tenho esses livros aqui. Por exemplo, Tentando Meditar, do ano passado, que eu lancei em novembro, né? Novembro. São reflexões, mas eu poderia ter posto em verso e daria na mesma. Seria poesia. Mas eu escrevi isso. E eu não sei muito bem denominar. Se é uma prosa poética, porque é coisa curta, não é um conto, não é uma crônica, não é um... Eu não sei bem dizer, mas é uma forma que eu encontrei de me expressar e eu escrevo todo dia. Eu escrevo, digamos, sempre, graças a Deus. Não sei o que aconteceria se eu não conseguisse escrever, né? A Clarice Lispector fala no Roda Viva, não, aliás, uma entrevista que ela deu em 77, eu acho que ela morreu logo depois, foi a última entrevista. O entrevistador disse que o Hilke, um poeta europeu, disse no seu livro Cartas a um Jovem Poeta, ele perguntou a um jovem poeta se esse poeta ficasse sem escrever, ele morreria ou não. A Clarice Lispector disse: quando não escrevo, eu estou morta, eu vegeto. Então, assim, até o que a gente estava falando, nem sei se você iria fazer outra pergunta nesse sentido, mas a escrita, pessoalmente, não foi uma opção. Eu tive muita dificuldade na faculdade.
uma dificuldade insuperável. Minha família sabe, e até o meu próprio TCC, que é uma coisa tão banal, foi um parto. E eu não sei explicar por quê. É constrangedor dizer isso, né? Mas eu confesso, porque fez parte da minha história e foi o outro lado que eu vivi. Talvez até por isso que talvez hoje eu dê valor no que eu escrevi. Eu veja isso como algo, uma espécie de milagre. Não sei, porque é um milagre, porque eu nunca imaginei que um dia eu conseguiria discorrer sobre alguma coisa assim, livremente, de uma maneira natural. E veio essa... Eu não sei dizer se é o chamado, que raio que é isso, mas veio e eu comecei. E depois que eu comecei, eu não parei. Pode ser uma paixão despertada? Olha, eu devorava livros. Eu não conseguia ir a qualquer lugar sem um livro. Era assim, o meu cunhado sabe, era uma necessidade absoluta de ter um livro comigo. Até na faculdade todo mundo brincava comigo que eu não andava sem um livro embaixo do braço. Mas por exemplo, eu ia almoçar. Eu sempre almocei em shopping, lá em Ribeirão. Eu tinha que levar um livro. Enquanto eu esperava meu pedido, eu lia. Até quando eu estava em pé na fila, eu estava lendo em pé. E é curioso, porque se você faz uma coisa dessa aqui em Acreúna, você causa um estranhamento absoluto. Uma pessoa lendo em público. Isso é um escândalo. E eu me sentia muito constrangido, porque eu morei em São Paulo 5 anos. Ficava a sensação de um fora de órbita, né? Então, um extraterrestre, praticamente. E lá em São Paulo era normal. A pessoa ir num café e ficar lendo é uma coisa... É um cotidiano, é normal. E era assim a minha vida. Eu vivia lendo e eu andava muito sozinho, que eu morei sozinho lá. Mas quando aí eu vinha para Acreúna, ou ia até mesmo para Rio Verde, e tentava fazer essas coisas, mas eu não aguentava. O constrangimento era tão grande que eu fui ficando em casa. Eu falei, cara, não dá para sair para ler em público, porque as pessoas estranham muito. E qual a dificuldade disso, qual o impacto disso na vida relacional? Porque a partir do primeiro momento, meio que sem perceber, vai ficando meio que sozinho ou com um menor número de pessoas que também gostem daquilo, que concordem com aquilo e que nutrem a mesma paixão, a mesma essência. Qual o impacto de ser assim com a vida relacional? Eu sempre fui muito sozinho. Eu sempre tive dificuldade de socializar. Isso é uma coisa que eu tenho desde quando eu entendo por gente. E um aspecto interessante disso, eu sempre tomei isso como um fardo gigantesco. O fato de não ser popular na escola, de não ter... Uma sociabilidade diferente. E isso acabou, eu devo confessar, todos esses problemas assim de desenvolvimento, esse problema de estar em meio às pessoas, de conversar, eu tinha dificuldade até de conversar. Assim, sentido relacional. Era uma tragédia. Mas eu tinha uma mente que não parava. Não parava. Papai, que era meu único amigo. Assim, era meu amigo definitivo. E eu perdi ele. Essa solidão, esse sofrimento, essa tristeza, essa exclusão, acabou me empurrando para os livros. Eu vejo isso hoje claramente. Eu falei, olha, não dá certo na sociedade, vai pro livro. E eu acabei encontrando refúgio no livro. Então, assim, foi triste o que eu passei, a solidão, a tristeza, a angústia, mas ela acabou me empurrando para um mundo que... não foi uma estratégia. Eu não fiz assim, porque eu vou pro mundo dos livros, porque aí depois eu viro isso, viro aquilo. Não foi uma necessidade. Eu precisava daquilo. Eu precisava daquela companhia dos personagens. Eu precisava daquilo. Era a minha única saída. O circunstancial da obra. Isso não operou nenhum sentimento de perda, porque ganha-se muito em dado aspecto, no sentido da leitura e de estar debruçado disso que mais tarde viria a ser o seu mundo, mas em contrapartida teve-se um prejuízo no relacional do outro lado.
Tem como fazer essa contabilidade, essas contas ou não? Estou ganhando na leitura, mas estou perdendo do outro lado. Total. Perdi, eu reconheço que eu perdi. Eu perdi. E eu falo de livros, mas eu não sei se eu ganhei também. Eu sei que a vida me empurrou e estigou ela abaixo. Eu tive que aceitar. Não foi uma opção, foi uma fatalidade, digamos. Perdi, assim, o mundo de muitos amigos, de outros mundos, né? É aquilo que eu falei, tudo se resume ao conceito de popular, aquilo que os americanos tanto falam, e até saiu em vários filmes, que a pessoa que é popular. Na verdade, em Ribeirão... o seu sentido de multidão, né? Eu preferia... Foi interessante você tocar nisso, porque eu sempre pensei... Eu saí de Acreúna, eu era filho do meu pai e neto do meu avô. E eu era definido nesses termos. Sabiam quem eu era por causa do meu pai e do meu avô. E em 2012, eu passei na Federal em Direito, fui para Goiânia. As pessoas sabiam que existia Acreúna, mas não tinha a mínima ideia quem era meu avô e quem era meu pai. E muito menos ideia de qualquer relevância que eles tivessem. E aí eu já passei para uma condição diferente. De meio anônimo. E aquilo para mim já era absolutamente novo. Gente que estava me conhecendo e até gostando de mim, simplesmente por quem eu era, por aquela pessoa. Depois eu fui... a sensação de que valeu a pena ter estado neste mundo. Então, são as primeiras colheitas, os primeiros dividendos deste pois mundo. Assim, mas eu não escolhi isso. Veio, eu não escolhi. Que é assim, a universidade pública tem todo mundo. Tem gente... É miscigenado, né? Tem gente muito pobre, tem gente classe média, tem gente super rico. E é todo mundo misturado. E o estado de Goiás... Eu acho que eu tinha colega na Federal que não era de Goiás, que era de estados próximos. E depois eu fui para a USP, em 2013. Chegou lá, as pessoas não sabiam nem que Creúna existia. E tinha uma vaga impressão do que era Goiás e Goiânia. Então, assim, essa sensação de anonimato, ela foi elevada ao quadrado, praticamente. E lá, definitivamente, eu tive que começar uma história em que meu pai e meu avô já estavam para trás. E assim, foi um choque para mim. Porque eu não estava habituado àquilo. Eu sempre fui à sombra do meu pai, à sombra do meu avô. E lá em São Paulo, eu virei um anônimo. Eu não tinha nome, eu não tinha família, eu não tinha... Era eu como pessoa, eu ser humano, e as pessoas ou gostavam de mim por isso, ou não gostavam, porque não tinha nada. Porque na USP nada não faz diferença de quem você é filho. E na verdade, se você quiser fazer isso ser algo importante, você é o cara mais idiota. Os caras falam, você é um trouxa, cara. Mano, nós vamos continuar falando contigo, o assunto é extenso e a gente vai entrando, né? Claro. Aguenta aí que daqui a pouco, depois dos nossos comerciais, nós estaremos trazendo aí mais informações, continuando esse bate-papo com o Manuel Martins Parreira Neto, que está conosco aqui já desde o começo da nossa programação. A gente está falando sobre leitura e tudo o que se relaciona a isso. Manuel Martins Parreira Neto está conosco aqui nos estúdios da Canadá FM. Manuel, o que é lamentável para quem é um amante da leitura e quem expõe tudo que ele é através de páginas dos livros que aqui estão? O que é mais doloroso para essa pessoa saber que poderia ter uma mudança na vida social como um todo, que custa muito pouco e que às vezes a sociedade não se atém a isso? Por exemplo, poxa, a leitura abre tantos universos, é tão simples ler um livro, como por exemplo, está tão ao alcance, é tão acessível, e isso não acontece na vida do dia a dia.
Existe um escritor que eu gosto muito. Qual o grau de lamento que um escritor tem ao se deparar com uma situação como essa? Seria a pergunta mais direta. Pessoalmente, eu tenho uma certa restrição, uma ressalva que eu faço com relação à literatura engajada politicamente, que quer passar um viés ideológico, um conjunto de regras, de modo de pensar, que quer, digamos, te ensinar a viver ou te ensinar como você deve levar a vida. Eu escrevo e sempre escrevi sem nenhuma perspectiva de que o que eu escrevesse iria mudar alguma coisa. Eu nunca fui, eu nunca consegui usar meus livros como estratégia de mudança de alguma coisa. Eu tenho meu livro de direito, que é o contrato de arrendamento rural, em que eu dou minhas opiniões, eu chamo opiniões, ponto de vista, sobre assuntos ligados ao direito agrário e uma discussão de 2018 no STJ. E lá talvez eu tinha um interesse em abrir uma nova forma de ver as coisas e ficou nesse livro. Então eu escrevo basicamente porque primeiro eu tenho que escrever e eu não espero que o que eu escreva mude a vida de alguém. Eu falo muito sobre meditação, inclusive o livro do ano passado chama Tentando Meditar, que é fruto uma espécie de um romance que eu tive com a meditação. A meditação, não sei se você tem plena consciência, mas eu estou falando de meditação oriental. Meditação oriental. Não é afiliada com o budismo, hinduísmo ou qualquer outra religião, mas a meditação em si. Então, assim, eu vivi nesse universo. Eu sou cristão, acredito em Deus, mas eu tive fiz uma viagem por esse universo de vazio, de fim de pensamentos, emoções, uma união com o universo, essas coisas meio bicho grilo, assim. E quando eu considero o que eu faço, não tem objetivo. Eu não quero mudar nada. Eu sei que é importante mudar alguma coisa, e tem gente que tá morrendo para isso. Isso mudar é bom demais, né? E tem gente morrendo por isso. Eu tenho dúvidas se o que eu faço é arte, para começar a conversa. Eu não sei se é. Porque é tão pessoal, tão pessoal. Um psiquiatra suíço, né, que foi um dos grandes nomes, o Gustav Carl Jung, ele dizia que a arte poética, que ele escreveu a obra dele é imensa, mas tem um livro dele que eu gosto muito em particular, que é O Espírito na Arte e na Ciência. Um livrinho curto, uma tradução, né, do alemão. Ele dizia que se a arte for extremamente pessoal, se ela disser respeito e fizer sentido apenas para quem escreve, a gente pode começar a ter dúvidas se aquilo é arte ou não. Porque é algo muito subjetivo. É algo que só serve para você. E arte? O que é arte? O que define aqui? Por exemplo, eu tirar uma foto aqui, sei lá, do meu cunhado aqui, vai ser arte ou não? O que você tira uma coisa do mundo e coloca ela no mundo da arte? Isso é uma pergunta, assim, muito delicada, muito importante. A gente vê, por exemplo, o MASP, Museu de Arte Contemporânea de São Paulo. Pegaram um trator e colocaram em cima de um monte de livros. E ficou lá em exposição. E o que raio é isso? Isso é arte? O que é isso? Então, assim, tudo que eu escrevo é muito pessoal. É quase como um reflexo do que eu... Eu estava até escrevendo ontem que eu tenho uma coluna no Instagram chamada A Heróica, que eu escrevo um texto de uma página todo dia. E eu estava falando assim, parece que eu perdi a separação entre a cara e o cérebro. Era como se alguém estivesse lendo a minha cabeça. Então, assim, umas coisas assim, é estranho dizer, e eu não sei se faz sentido para alguém. Para alguém que lê, para alguém que vê, eu sinceramente não sei. Mas eu acabo escrevendo e acho um barato
tratar disso, porque é verdade. Como um escritor americano que eu gosto muito, Jack Kerouac, ele diz que todas as histórias que eu escrevi são verdadeiras, porque eu acreditei no que eu vi. Então é mais ou menos isso que eu passo. Tudo que eu digo, eu não vou ficar falando aqui que é verdadeiro, que é alto, que é sublime, que é não sei o quê. É a realidade. É a realidade. Eu gostaria de ser engajado, tentar mudar o mundo, resolver o problema da pobreza intelectual, espiritual, material. Gostaria muito. Mas se eu começo a querer fazer isso, eu já sinto que eu estou fazendo propaganda, que eu estou fazendo militância. E eu já militei na faculdade, em partido político, período muito curto, mas eu militei. E eu até escrevi ontem, inclusive, eu escrevo muito ao longo do dia, que existe uma opressão do militante. Vamos falar de feministas, LGBTQIA+, questão dos negros. Existe uma espécie de opressão, a verdadeira opressão, que esse sistema de valores, essa ideologia, como você queria dizer mesmo, ela tem sobre os ativistas. Aquilo é um conjunto de valores, um código ético em que os militantes têm que atuar. E muitas vezes ele é extremamente rigoroso, mas pouco se fala que aquilo é um código moral. Moral que eu digo é o quê? Certo e errado. Isso aqui é certo, isso aqui é errado. Se você fizer o errado, você está fora. Você traiu o movimento. E aí Stalin, da União Soviética, é o maior exemplo. Matou 80% do pessoal que fez a revolução, que estava com ele. Matou tudo. Por quê? Falou, você traiu o movimento. Traidor, 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 traidor. Então, assim, eu estava até escrevendo sobre isso. Sobre essa opressão que a ideologia tem sobre os ativistas. E lá na USP, eu lembro muito claramente dos meus colegas brancos que entravam nessa, se confessarem racistas. Se confessarem racistas e sentindo uma culpa imensa pelo fato de ser branco. E eu ficava observando que eu não tinha coragem de fazer aquelas coisas. Falar assim, como assim eu sou racista? Eu não sou racista, meu pai era preto. Como é que eu sou racista? Mas os colegas meus brancos que entraram nessa onda, eu não sei nem definir o que raio era aquilo. Os americanos têm um termo em inglês para dizer isso, que é a cultura woke. Que é tudo isso. Movimento negro, LGBT, indígena, tudo isso. As minorias. Esse combo, né? A minoria. As minorias, né? Que é tipo assim, combater a opressão das minorias. Quem tem pouca visibilidade ou sofre muito preconceito, combater isso. E eu tenho muitas ressalvas com relação a isso. Vejo uma vida muito miserável, uma vida muito... É inevitável, né? Eu vou acabar citando, né? Não tem jeito, e vai causar polêmica. Mas o Olavo de Carvalho dizia que nos diálogos impertinentes da PUC, nos anos 90, que o relativismo moral, o politicamente correto, ele nega a moral. Ele diz que moral é um conceito antigo, ultrapassado, e que hoje em dia você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, e é assim que funcionam as coisas. Mas ele falou assim, que na hora que esses relativistas vão observar alguma coisa, vão analisar como um político age, ou uma lei ou um livro, qualquer coisa assim, eles são tomados de uma indignação muito grande. Eles pensam como relativistas, mas julgam como moralistas. Eles falam, isso é um absurdo, isso é desumano, isso é errado, isso é não sei o quê, isso é o quê. Isso é o quê? Pura moral. Isso é pura moral. Entende?
Ok, nós estamos nesse bate-papo aqui, o Jornal da Canadá. Nós vamos uma vez mais a um break comercial. Na volta, mais ainda com o Manuel Martins Parreira Neto, que está conosco aqui em 91,7. 10h20. São 10 horas e 35 minutos, 10h35. Bom dia, Sebastião. Bom dia, William. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Canadá FM. Olha, hoje vocês tiveram uma oportunidade de estar interagindo, de ouvir aí, né? Esse escritor, ele é advogado, escritor, e também, né, ele é um artista, né? Manuel Martins, né, Parreira, né? Ele que é escritor, ele que tem vários livros, né, na qual o mesmo já lançou, e numa oportunidade, o ano que vem, se Deus, né, quiser, ele estará fazendo aí, participando aí de uma feira, né, que iremos proporcionar, uma feira cultural com os grandes artistas e pessoas renomadas aqui no nosso estado de Goiás, e o mesmo também está dentro desse patamar, né, podemos dizer assim, né, um patamar mais elevado pelo seu conhecimento, pelo seu carisma e também pelas suas obras, né, que estão marcando muito nesse momento cultural. Eu estou chegando agora, né? Quero te agradecer por você ter vindo, participado aqui com ele. Não pude estar aqui presente, né? Estava acompanhando aí o Poder Executivo na pessoa do prefeito, o secretariado, o vereador Marley, que se encontra aqui presente, onde foi inaugurado, né? Foi reinaugurado, né? Foi feita uma revitalização da reforma, da quadra, no nome de Baianim, e da Praça do Tionório, né? Então, o Tionério, né? Então é muito importante dizer aqui que foram duas pessoas de muito carisma ali naquele setor, do setor Núria, né? Então esse é um momento muito marcante para os seus familiares, diga-se de passagem que contagiou a todos que estavam ali presentes. E no mais, Manuel, já entre janeiro e fevereiro a gente vai estar já programando, né, uma feira cultural, que é muito importante para que as pessoas possam ir e presenciar a obra. Então isso é muito importante, e já eu te agradeço muito, você que tem nesses últimos dias, né, seu nome tem veiculado em vários veículos de comunicação de uma forma muito propositiva e positiva, né? Então isso é muito importante. Muito obrigado. Agradeço muito, Sebastião que eu conheci recentemente, e por ocasião do evento, né, do entrega da medalha, né, jornalista. Sim, e tem toda essa história, e foi uma surpresa muito grande, que foi o Murilo Nunes, diretor de cultura. Que me passou o telefone numa ligação, me ligou e falou: tem uma pessoa que quer falar com você. Eu falei: meu Deus, quem será? E era o Sebastião, o grande Sebastião da rádio, que eu só ouvia falar, nunca tive a oportunidade de conhecer. E conferi de perto essa grande personalidade, e estive presente no evento de homenagem aos parceiros, né, da imprensa, né, aos parceiros da imprensa. Pude ler 2 poemas lá, que estão nesse último livro aqui, que é Creúna 1991 e Paisagem do Veredão. Foi a primeira vez que eu declamei poemas em público. Nunca tinha feito. E a segunda na Comigo, né? Segunda, eu estive na Comigo, eu li um texto denominado Agronegócio, que é um poema, e participei lá da feira, foi muito bacana. E é tudo muito novo, essa coisa de rádio e entrevista. Eu sou muito ruim para falar, eu não sei improvisar, eu sempre tenho que ter eu sou da palavra escrita. O Sebastião é um genuíno homem da palavra falada, isso eu não tenho dúvida alguma, e eu já sou da palavra escrita. Então aqui no rádio eu estou improvisando, eu não sei bem o que é, talvez seja um jazz, eu não sei o que eu estou fazendo, mas eu estou improvisando, e tá sendo um prazer imenso ter essa entrevista mais longa hoje. Fiz outra entrevista, mas foi uma entrevista mais curta, e a gente pôde abordar alguns temas, né, alguma coisa um tanto polêmica, né, William? Manuel, eu quero aproveitar o ensejo aqui rapidamente, a gente já está terminando a programação. Aqui no seu prefácio está
de ponta a ponta, mas me chamou a atenção, já como porta de entrada, o poeta é um reticência. Eu gostaria de saber, tem como traduzir o que cabe dentro dessas reticências aqui? Bom, eu tenho um verso que diz que o poeta é um retirante retirável, que está presente dentro do homem e ele sai e segue um caminho percorrendo todos os homens. Todos os Até o homens. mais grosso tem condições disso? João Cabral, que é uma referência absoluta para mim, falava da educação pela pedra. Uma educação de fora para dentro. Uma educação de cartilha muda, que é a educação do homem do sertão. João Cabral escreveu sobre o caçaco, que é o trabalhador do engenho. Antes, né, da usina vir e comer o Tem um engenho. sentido rústico da coisa. É o mais rústico possível. Então, assim, eu me interesso muito pelo o tipo de homem simples. Eu tenho aqui escrito sobre isso. Desse homem, dessa realidade da pedra. É tudo João Cabral na minha cabeça, isso. João Cabral, o primeiro livro é A Pedra do Sono. Foi o primeiro livro de poemas dele. E depois saiu a Educação pela Pedra. Então, assim, é uma realidade concreta, dura, que eu acho que é a realidade do homem mais simples, do trabalhador braçal, do vaqueiro. Essa é a realidade mais eu já falei do trabalhador do engenho, que era o antigo caçaco, mas essas são as vidas que mais me interessam. A vida do imigrante, que sai da África, vai para a Europa, num bote, ou que cruza o Rio Grande, no México, para os Estados Unidos, ou que vai de ônibus, ou seja lá o que, ou andando, passando da América do Sul para a América Central. Essas vidas me interessam muito, porque são homens bravos, são homens fortes. Igual o João Cabral dizia que em Morte e Vida Severina, o retirante, já no final da viagem, ele perguntava: será que vale a pena saltar fora da ponte da vida? Eu acho que fica bem claro o que ele está querendo dizer com isso, né? Será que eu devo suicidar? Aí ele falou assim: olha, eu não tenho resposta para essa pergunta, mas a vida me respondeu com sua presença viva. Porque não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Ver adicionar seu fio, que também se chama vida. Ver a fábrica que ela teimosamente se fabrica. E aí é uma explosão que acontece a todo momento. Mesmo quando é a explosão de uma vida severina. É a vida severina. A grande paixão que eu tenho por essas vidas secas, duras. Eu não vou falar a palavra ignorante, mas para mim eles são o que mais estão perto das coisas, da realidade, as pessoas que mais representam o que é realmente o mundo. E ser poeta para mim, eu não escrevo verso mais, eu escrevi até 2021. Esse livro aqui eu lancei como sendo o encerramento do meu ciclo de poemas. Eu falei, eu vou fazer outra coisa. Antes eu só escrevia poema. Vou fazer outra coisa. Então isso aqui foi por isso que eu chamei de obra completa. A gente fala obra completa quando já terminou, né? Já publicou tudo, aí você fala, não, isso aqui é obra completa. E depois não saiu mais poema. Mas eu não sei se eu consegui responder a pergunta, mas é uma pergunta extremamente difícil, que é quase, a gente estava falando de meditação, é quase como perguntar o que é meditar, entendeu? E ser poeta, quando eu fazia, era uma questão de vida ou morte. Ou eu fazia, ou eu enlouquecia. Eu tinha que escrever. Alguma colocação, Sebastião? Não, mas, né, a gente já... Olha, pelo que ele já menciona aqui, já deu para sentir a grandeza, né, dos poemas, da riqueza dos conteúdos, isso é muito importante. Manuel, muito obrigado, né, um ótimo sábado, um ótimo final de semana, e depois na próxima semana a gente já vai tá se vendo, já vamos estar programando alguma coisa para final de janeiro, fevereiro, para que você possa estar participando aí da Feira Cultural. Quem quiser algum endereço, tem te achar nas redes sociais. Ah, sim, por favor. Em algum lugar, estamos numa imensidão de audiência, certamente alguém vai se interessar por isso. Onde te encontrar, Manuel? Eu gostaria de deixar, eu tenho o Facebook,
Mas só que o meu Facebook é um arquivo de fotos e de coisas que eu já escrevi. Eu tomo ele dessa forma, assim. Então eu entro lá, mas é só para ver coisas antigas. Eu tenho o meu Instagram, que é onde eu publico todo dia. E o Instagram é Manuel MPN, que são as iniciais do meu sobrenome, Manuel Martins Parreira Neto. Então é o meu Instagram e eu gostaria de convidar todo mundo a seguir. É um perfil aberto, não é só seguir, eu não preciso aceitar ninguém. E vai ser um prazer ter mais gente lá comigo. E eu acho bacana, assim, é como o Albert Camus, o escritor francês, disse: todo artista tem o desejo de ser reconhecido. E assim, eu não fico dizendo isso porque me soa como bobagem, mas e quando reconhece, se vier, não vem, qual que é o impacto da falta? Quando vem ou quando não vem? Quando não vem, qual o impacto? Pra mim sempre foi a vida mesmo. A vida. Mas assim, se vier, graças a Deus, né? É bacana, assim, sentir que você não tá sozinho, que talvez você disse alguma coisa que fez sentido para alguém, que talvez até ajudou alguém. Falou, poxa, isso aí passou comigo, ou eu acho isso também, ou eu não sabia disso. É legal esse feedback. Mas fica meu Instagram, Manuel MPN. Bom, então vamos ficando por aqui, vai falar 2 minutinhos com o Marlon aqui, porque vai trazer uma informação importante aqui, que vai sair.